Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao nosso canal. Sou Maurício Souza, advogado. Hoje eu quero falar com vocês sobre dispensa discriminatória. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu convido você a se inscrever. Ao final, se você gostar do conteúdo desse vídeo, se esse conteúdo for relevante para você, peço que você deixe o seu like, o seu comentário e, eventualmente, se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários que eu gravo um novo vídeo para explicar para vocês. Pois bem, infelizmente, a dispensa discriminatória ainda é muito comum em nosso país. Nós vivemos numa era que, infelizmente, os direitos humanos não são respeitados, principalmente os direitos do trabalhador, que acabam sendo vilipendiados, ou seja, os trabalhadores, às vezes, na maioria das vezes, acabam aí sendo vítimas empregadores inescrupulosos que agem, inclusive, com discriminação. Importante explicar para vocês o que é a discriminação, o que é a dispensa discriminatória, melhor dizendo. A dispensa discriminatória é aquela dispensa que se dá em razão de religião, em razão de cor, em razão de sexo e, muito comum, em razão de doença. Isso mesmo, quando o trabalhador desenvolve alguma doença, seja uma doença profissional, uma doença ocupacional ou mesmo uma outra doença que não tenha qualquer relação com o trabalho, o que acontece? O trabalhador acaba sendo vítima de uma dispensa discriminatória, porque alguns empregadores, agindo de má fé, preferem se livrar do empregado que vai precisar de um tratamento médico, de uma cirurgia, enfim, que ele não vai conseguir mais realizar o trabalho dele como ele vinha fazendo habitualmente, simplesmente pelo fato de estar doente. Então, o trabalhador tem que estar muito atento para que ele não seja vítima dessa discriminação, dessa dispensa discriminatória. O que acontece? Muitas vezes, o empregado ele acaba sendo vítima da dispensa discriminatória e nem mesmo percebe essa discriminação. Por mais absurdo que pareça, ele não se dá conta, ele acha que a dispensa foi comum. E muitos empregados até acham que é normal a empresa dispensá-los quando eles estão doentes. O empregado se sentindo culpado, ele percebe que ele não está dando conta, ele não consegue desenvolver ali as suas atividades habituais, ele não está dando conta exatamente pelo fato de estar doente, e aí o empregado dispensa e ele acaba achando isso normal. Mas nós rechaçamos totalmente essa ideia. O empregado portador de alguma doença, ele tem que ser protegido e não descartado. O empregado não pode ser descartado como um sapato velho, algo que não serve mais. Então, é preciso o empregado estar muito atento à dispensa quando tem algum motivo que ele possa se ligar a isso. Se houver aí algum motivo ligado à raça, ligado às origens do trabalhador, ligado à cor, ligado à etnia, ligado a sexo, a orientação sexual ou mesmo essa questão que eu já relatei no caso de doença. Então o empregado precisa estar muito atento. Existe uma outra situação também que o empregado precisa prestar atenção. Muitas vezes, quando o empregado descobre que ele está com algum problema de saúde, o que ele faz? Ele omite essa informação do empregador. Ele simplesmente não conta para o empregador, por exemplo, que ele está precisando fazer um tratamento médico, que ele precisa fazer uma fisioterapia, ou mesmo que ele vai fazer uma cirurgia ou um tratamento prolongado. E aí, se ele omitir essa informação, o que acontece? Aí ele não vai poder alegar que houve discriminação. Ele precisa estar muito atento a isso e manter o empregador no mesmo sentido com relação aos outros motivos. Por exemplo, num caso de discriminação sexual, se o trabalhador está se sentindo discriminado ali no ambiente de trabalho, está acontecendo alguma situação que ele percebe que ele está sofrendo algum tipo de preconceito, o que ele deve fazer? Ele deve levar isso ao conhecimento da empresa, aos superiores. Obviamente que isso depende muito do tamanho da empresa, porque às vezes uma empresa menor fica mais complicado, porque às vezes é a própria chefia ali que está agindo com preconceito ou os proprietários da empresa, mas ele não pode deixar de tomar as providências. Então ele tem que informar, rechaçar qualquer tipo de situação de discriminação, e normalmente o que a gente orienta é que o empregado ele faça isso de uma forma formal. O que é isso? Que ele relate isso por escrito, que ele mande mensagens através de e-mail ou mesmo de WhatsApp para o RH da empresa, para a pessoa responsável, e se não forem tomadas as medidas previstas
preventivas cabíveis ali, o que mais ele pode fazer? Ele pode fazer uma denúncia no Ministério do Trabalho, ele deve formalizar isso para que a empresa não alegue desconhecimento, tá? Porque é muito comum nesses casos, quando o empregado vai procurar os seus direitos na justiça, por exemplo, a empresa simplesmente vai alegar que, olha, nós não tínhamos conhecimento desses fatos, o empregado nunca trouxe para nós esses fatos, logo não haveria aí o que a empresa poderia fazer para evitar isso. Então, o empregado, para se precaver, o que ele deve fazer? Ele deve noticiar, ele deve informar de forma formal, por escrito, as pessoas responsáveis da empresa. E se eventualmente não surtir efeito, como eu já mencionei, ele deve então procurar as autoridades por meio dos sindicatos e também por meio do Ministério Público do Trabalho ou da Delegacia Regional do Trabalho também. Então, através de um desses órgãos, ele pode formular a sua denúncia para que depois, se eventualmente esses atos se concretizarem aí numa dispensa discriminatória, ele tenha como tomar as medidas judiciais cabíveis. Como eu já mencionei, o empregado ele deve informar sim ao empregador tudo o que está acontecendo com relação à sua saúde para que ele não possa alegar depois, né, o empregador não possa alegar que não conhecia a situação do empregado, e aí se realmente ele não conhecia, tá, dificilmente aí vai ficar caracterizada uma discriminação, porque óbvio, se a empresa não tinha conhecimento dessa situação, como que ela poderia discriminar o empregado, tá certo? É óbvio que existem algumas situações, algumas doenças que trazem alguma carga negativa psicológica para o próprio empregado. E ele não se sente tranquilo, ele não se sente à vontade para expor isso para o empregador. Outras doenças que trazem uma carga de preconceito, então ele não se sente à vontade e ele não gostaria de revelar isso para a empresa. Então, o que ele faz? Neste caso, tem duas opções. Se ele guardar segredo disso, se ele não informar o empregador, ele realmente não vai poder alegar discriminação. Agora, o ideal é que ele informe a empresa de uma forma sigilosa. Ele pode pedir sigilo, aliás, não precisaria nem pedir sigilo, né? Porque isso, o prontuário médico do empregado, ele já é sigiloso, a empresa não pode divulgar isso de forma alguma para os outros colegas da empresa. Se eventualmente, inclusive, se a empresa divulgar alguma situação particular, isso infringe a lei de dados e poderá a empresa sofrer uma condenação só pelo fato de divulgar isso perante os colegas. Então o empregado ele pode também, por esse lado, se sentir mais tranquilo de levar isso ao conhecimento da empresa de uma forma particular, de uma forma privada. Efetivamente ocorre a dispensa discriminatória, o que o empregado pode fazer? Qual a saída para ele? O que ele deve fazer nesse caso? Bem, se já houve a discriminação, tá? Se realmente ele foi dispensado e a empresa realmente estava disposta a dispensá-lo por um motivo de discriminação, o empregado poderá ingressar com uma reclamação trabalhista, pedindo à Justiça do Trabalho que anule essa dispensa. E uma vez a dispensa sendo anulada, o que vai acontecer? A empresa vai ser condenada a reintegrar o funcionário aos seus quadros e, além do mais, a empresa será obrigada a pagar todos os salários do período em que o empregado ficou afastado da empresa ali durante a interrupção contratual. Ou seja, desde do momento em que ele foi desligado da empresa até o momento que ele for reintegrado, a empresa será obrigada a pagar os salários desse período, caso eventualmente fique caracterizado aí uma dispensa abusiva, né, por discriminação e seja anulada, tá? Além disso, a empresa pode ser condenada a pagar ao empregado uma indenização por danos morais e até por danos materiais outros decorrentes aí dessa dispensa discriminatória. Então, a empresa tem que estar muito atenta antes de fazer uma dispensa. A empresa não pode simplesmente dispensar um funcionário, por exemplo, que está num tratamento médico. Então, o funcionário informa para a empresa que está fazendo um tratamento de câncer, que está num processo de depressão, que está numa cirurgia cardíaca, e a empresa simplesmente dispensa esse funcionário. A Justiça do Trabalho tem entendido que esse tipo de dispensa ela é presumidamente discriminatória, tá?
Então, o empregado que está em vias de fazer um tratamento, fazer uma cirurgia, tá? Que está num quadro de depressão grave, então essas doenças, tá? Essa situação pode caracterizar, sim, uma dispensa discriminatória. Isso ocorrer, a dispensa será anulada pela justiça, o empregado vai voltar para a empresa e a empresa vai ter que pagar todos os salários do período que o empregado ficou afastado da empresa. Se você tem alguma dúvida sobre dispensa discriminatória e rescisão de contrato de trabalho, deixa aqui nos comentários que eu vou gravar um outro vídeo explicando melhor para você. Se você gostou desse conteúdo, eu peço que você deixe o seu like e compartilhe com alguém que você saiba que esteve numa situação parecida como essa ou está prestes a entrar numa situação desse tipo. De repente, esse vídeo pode ser útil para alguém.